Marcos, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos. Marcos, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Vamos seguir até o versículo 12. Marcos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12. Amém? Todos acharam já? Então diz assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. Jesus anunciava-lhes a palavra e trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. E vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Então, quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Jesus, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-te, pegue o seu leito e vá para casa. Então se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Amém? Podem sentar, amados irmãos. Tem coisas que a gente pergunta para Deus, pede a Deus, né? E essa história, na verdade, é uma história impressionante, porque o tema que nós podemos colocar hoje nessa mensagem é que pedimos uma coisa e recebemos outra. E às vezes acontece isso com a gente. O apóstolo Paulo, dizendo aos Filipenses, ele disse que Deus, ele age em nós muito além do que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Muito mais além do que nós pedimos. Às vezes nós temos um foco de pedidos a Deus, e a gente vai ali, posiciona para Deus que nós queremos isso. Mas Deus, na sua magnificência, na sua sabedoria imensa, o que Ele faz com a gente? Quando nós vamos até Ele, Ele olha para dentro do nosso coração, dentro da nossa necessidade. Aqui nesse caso aqui, nós podemos perceber qual era a necessidade aqui. É que aquele homem fosse curado. Tudo que eles tinham em mente era isso. Não sabemos a história desses quatro homens, né? Se eles eram parentes desse paralítico, se eram amigos ou se acharam no meio da rua. Mas o que importa é que eles tiveram compaixão desse homem. E queriam ajudar de todas as maneiras que esse homem saísse desta vida que ele vivia. E sabiam que Jesus era o único que podia dar a solução para ele. Então o que eles fazem? Eles levam esse homem até Jesus.
com a esperança de vê-lo curado. Sabe que a paralisia, ela nos traz vários impedimentos. E às vezes a paralisia que nós às vezes imaginamos, não é somente a física, também a paralisia espiritual, aquela que nos estaciona, aquela que nos deixa parados, sem poder ir até Deus. Quantas pessoas não vão até Deus? A pandemia, ela veio para poder, às vezes, nos ensinar alguma coisa, mas nós interpretamos de outra forma. E às vezes muitas pessoas não vão mais à igreja, porque antes não era permitido ir à igreja, porque as igrejas estão fechadas. Aí começou a vir a liberação, as pessoas acostumaram a ficar em casa, né? E isso foi muito ruim, porque as pessoas não entenderam que o tempo que Deus nos dá é para meditação, e não para poder nos estacionar. E quantas pessoas hoje estão paralíticas em casas? Mas esse não é o ponto que nós queremos frisar hoje aqui. Queremos frisar sobre o que Jesus, e quando ele tem algo como objetivo da nossa vida, esse algo ele não visa o material físico, por mais que a gente quer ver o físico acontecer. Quantos de nós temos problemas? Acho que aqui ninguém aqui vive sem problema, até as crianças têm problema, né? Problema de, às vezes, não dar a mamadeira na hora certa, né? Às vezes não dá a comida na hora certa. É um problema que elas têm. E elas querem, de qualquer maneira, que sejam resolvidos esses problemas. E nós adultos? Quem de nós adultos aqui não tem problemas, não tem as suas dificuldades, não tem as suas debilidades, as suas fraquezas, né? E às vezes quando orar a Deus, parece que é assim, né? Parece que a gente vai orar a Deus, mas o nosso objetivo na oração é ver que o físico seja resolvido. Queremos que o físico seja resolvido. Então, na pandemia, na verdade, até mesmo interpretamos dessa forma, queremos que as coisas sejam resolvidas assim, assado, mas esquecemos de um detalhe muito importante. Antes do físico, Jesus olha para o espiritual. Olha para a necessidade que está lá no âmago da alma, venha lá, dentro onde a gente não pode perceber, que somente Deus pode olhar. No Salmo 103, ele é muito fantástico, mas lá no versículo 13, de memória, fala que Deus conhece a nossa estrutura e nos lembra que somos pó. Ele conhece tudo. E o Tiago, ele fala que existe um problema muito sério, que a gente às vezes pede e não recebe, porque nós não sabemos orar. Nós não sabemos pedir, como deveríamos pedir. Porque os pedidos, eles vão sempre ter aquela ideia de solucionar o físico nosso. Mas a oração, na verdade, ela sempre tem que levar para o outro lado. O lado da oração sempre será o espiritual. E quando nós nos focamos no espiritual, aí a gente conseguimos enxergar algumas coisas que, olhando naturalmente, nós nunca iríamos enxergar. Quando de nós aqui, às vezes, entramos numa dificuldade física. Quando falo física, nós falamos em todos os tipos, né? Financeira, doença, e assim, etc. Nós entramos nesse sistema. Esse sistema às vezes nos leva a entender que, Senhor, cura fulano, resolve esse problema que eu estou passando. Senhor, olha onde eu estou, olha a situação que eu estou. E às vezes fala, Senhor, até quando, né? Vai continuar isso? E às vezes nós entramos para esse sistema. E Deus, na sua misericórdia, Ele sempre está nos olhando, dizendo assim, você não entendeu ainda, porque as coisas estão acontecendo. Eu preciso ensinar para você. E vimos que o foco desses 4 homens aqui era o quê? É ver aquele Senhor andar. E eles criam uma situação, uma engenharia tremenda, né? Eles sobem no telhado, né? Eles já estudaram a casa onde ele possa estar, porque vamos supor uma casa grande, né? Tantos quartos, tem sala, tem a cozinha, e eu vou estudaram ainda onde Jesus estava, e eu fico imaginando, né? Eu sempre quando eu vejo essa passagem, fico imaginando eles amarrando uma corda, outro falando, desce devagar, senão ele vai cair, aquela coisa toda, né?
e desse ele justamente no lugar onde Jesus estava. E às vezes é isso que Deus ele espera da gente, uma atitude de primeira mão, para que ele possa nos ensinar a outra atitude, que é a atitude espiritual. O que me chama a atenção aqui é o versículo 5. Ele usa aqui um verbo bem no plural, vendo-lhes. Então Jesus não estava falando sobre a fé do paralítico, sobre a atitude do paralítico, ou não teve atitude nenhuma, né? Mas sobre ele, propriamente o paralítico. Mas estava olhando para aqueles 4 homens. Às vezes tem coisas na nossa vida que Deus, a gente espera que o fulano, que o ciclano, ele toma uma atitude, mas às vezes a atitude tem que ser talvez nossa. A mãe com o filho, o pai com o filho, né? o dono da casa com a casa, né? Vamos dizer assim. A atitude tem que ser tomada talvez por terceiros. E sabemos que quem precisa daquela bênção, quem precisa daquela cura imediata é aquela pessoa, mas Deus espera isso de nós às vezes. E aí entra aquela história: quem é o forte da família? Quem nós diríamos que seria o forte? É o que toma atitude. É aquele que tem a iniciativa, a proatividade de entender que eu tenho que agora agir nessa situação para poder fulano chegar até Deus. Nesse caso aqui, o paralítico não podia chegar até Jesus. Ou talvez poderia até chamar Jesus para poder ir até a casa do paralítico. Poderia até me acontecer isso. Jesus, vamos lá na casa do fulano, ele está paralítico. Mas eles tiveram, o que me chama a atenção é o imediatismo dele, é a pressa deles em saber e querer ver aquele homem andar. E talvez seja isso que está faltando em nós, no nosso dia a dia. A gente tomar uma atitude por alguém, fazer uma campanha por alguém, orar por alguém. Nós temos ali a história do aquele centurião que tinha o seu empregado, o seu escravo. Jesus, o meu escravo está morrendo, o meu empregado, vamos dizer assim, na nossa linguagem, hoje está morrendo. Jesus falou assim: eu vou lá curá-lo. Não precisa só ir lá. Ele começou a dizer assim: olha, eu poderia muito bem pagar tudo, mas eu não sou digno de tu entrar no meu telhado, mas apenas diga uma palavra e ele será curado. Eu me lembro uma vez que eu estava desempregado, eu estava começando o evangelho, foi a minha primeira experiência, sabe? Qual é o nome do senhor? Esqueci o nome. Meu irmão ali, era a primeira experiência minha que eu tive com esse negócio de fé. Eu estava desempregado e fui triste para a igreja. Aí o pastor começou a fazer a oração lá e eu esqueci a carteira em casa, a carteira de trabalho em casa. Eu disse: meu Deus, eu esqueci a carteira de trabalho em casa, ele podia ter olhado minha carteira agora para poder orar, para poder arrumar um emprego logo, né? Aí eu pensei, aí eu me lembrei dessa passagem. Não, minha carteira está em casa, mas o senhor pode me operar agora na minha vida, aqui agora, nessa noite. Senhor, aí ele orou, eu falei: Senhor, eu não trouxe minha carteira, eu esqueci a carteira. Me perdoa, Deus, eu esqueci a carteira, fazer o quê? Mas o senhor pode me abençoar. Aí eu orei. Quando eu saio da igreja, meu padrasto vem atrás de mim: Vaguinho, ó, amanhã para você ir lá na empresa, para você fazer a apresentação na empresa. Eu olhei para o Senhor: Jesus, o senhor foi muito rápido, né? Valeu, hein? Olha, precisa de carteira, viu? Vou trazer. Mas tu entendendo? Foi uma coisa simples, mas foi minha primeira experiência de fé. Então, dali em diante, eu comecei a entender que Deus, Ele é o Deus que opera. Mesmo sabendo que as coisas sejam distantes, talvez que não sejam, né, não seja limitado ao físico. Mas o interessante é que Deus fez a obra. Então tem essas coisas que a gente guarda no nosso coração. É como nós cantamos a canção Primeiro Amor. Essa canção, ela veio também num momento muito bom na minha vida, né? Foi no início da minha conversão. E eles cantavam, era aquele grupo meio maluco, né? Cantava essas músicas lá e todas as loucuras que eles cantavam, eles criaram essa música. Como pode uma coisa dessa, não é? É muito difícil entender isso, né?
E eles criaram e cantaram essa canção, e até hoje ela é ainda viva, né? Meu sonho era poder tocar, alguém tocar esse teclado cantando. Eu hoje realizei meu sonho hoje, né? Olha, eu vou para casa feliz da vida, né? Mas vamos lá. Entendeu? Vendo-lhes a fé. Jesus foi, vendo-lhes a fé deles, Jesus foi a quem? Ao paralítico. Disse: os teus pecados estão perdoados. Mas peraí, eu fui lá para quê? Para poder pedir perdão, para poder ser curado. Mas o que é esse o ponto de vista? Além deles irem com o objetivo de buscar a cura física, eles agora trouxeram aquilo para receber algo muito maior do que uma cura física, que é o perdão de Deus. É isso que às vezes nos faz entender, ou que Deus quer que nós entendamos, quando nós vamos até Ele. Que às vezes a gente vai buscar algo que a gente quer. É assim que acontece. Quando de nós aqui não vamos buscar, quando tem uma campanha na igreja, a gente não vai em busca de algo físico. E no final da história, Deus nos dá outra coisa para a gente. Nos dá muito mais do que aquilo que nós vamos pedir a Ele. Às vezes vamos pedir a cura de um filho, Deus vai salva o filho. As mulheres que não têm seus esposos, crentes, vão em busca da salvação dos esposos, ou melhor, para a cura do esposo, para Deus abençoar o esposo, Deus vai lá e salva o esposo, salva a família. E quando fui para o Evangelho, ninguém era crente da minha família, ninguém. Minha mãe era da Batista, desviada já há 300 anos. Minha mãe era o contrário, lá em casa, né, irmã? Geralmente assim, o filho vai para a farra e a mãe fica preocupada e depois chama todo o filho, não é isso mesmo? Lá em casa era o contrário. Minha mãe ia para a farra e eu chegava assim: mãe, essa hora chegar, irmã? Então é assim que era lá em casa. Eu ficava em casa, minha mãe ia para os bailes dela lá, para os forrozinhos dela. E ela, depois de alguns anos, servindo a Deus, Deus traz minha mãe para o Evangelho. Hoje minha mãe é uma bênção, graças a Deus. E às vezes a gente vem buscar algo para Deus, talvez nós vimos buscar algo para Deus, como também vim buscar algo aqui para Deus aqui, e a gente depois vai entender que existe muito mais coisas que Deus quer nos dar. Ele está além do que nós pedimos, Ele está além do que nós pensamos, Ele está além do que nós almejamos. Ele quer nos dar, Ele quer nos levar, quer dizer, a um relacionamento com Ele. Nunca pense que adversidades elas são para poder nos ensinar o ABCD. Não, a adversidade é para nos levar a um relacionamento com Ele. Todos os homens na Bíblia, se você for ver, passaram por adversidade. E aquelas adversidades foram justamente para poder fazê-los entender que eles precisavam se relacionar com o nosso Deus, com o Deus Todo-Poderoso. Eu falei uma vez em determinado lugar e vou repetir aqui. Tudo nesse mundo foi criado por um propósito. O peixe, ele foi criado para viver dentro d'água. Tira o peixe dentro d'água, sabe que ele vai viver? Vai morrer o bichinho. Quantos animais hoje são tirados dos seus habitats e não conseguem sobreviver? E nós, seres humanos, fomos criados para quê? Para viver em relacionamentos com Deus. Em viver em função de Deus, em viver independente de Deus. Quando nós saímos dessa dependência, quando nós saímos desse relacionamento, aí nós vamos sofrer algumas coisas, vamos passar por algumas coisas, e essas coisas são para quê? Para nos levar ao primeiro amor. Nós esquecemos que Deus, Ele disse para aquela igreja, a igreja de Éfeso. Aquela igreja tinha tudo. Uma igreja evangelística, uma igreja que trabalhava. Gente, aquela igreja parecia, o pessoal não parava um minuto de trabalhar, não faltava culto. Mas isso não é o bastante que Deus quer da gente.
A gente quer, sempre busca isso. Todos nós aqui, né, que vamos para a igreja, a gente quer evangelizar, a gente quer estar ali juntamente com os irmãos, com o pastor, etc. Mas Deus, Ele quer muito mais além do que isso. Ele nos chamou mais além do que isso. Do que simplesmente estar numa igreja. Do que trabalhar na igreja. É muito bom. Mas Deus quer que nós tenhamos uma vida comum com Ele. É por isso que Ele disse para a igreja de Éfeso: olha, só falta uma coisinha para vocês. Para vocês ficarem, vocês estão quase lá, mas falta uma coisinha: voltar ao primeiro amor, voltar ao início. Mas a pergunta é: o que é o primeiro amor? Ah, pastor, o primeiro amor é quando a igreja começou lá em Éfeso, lá em capítulo 2 de Atos. Não tem nada a ver com isso. Interessante isso. Às vezes nós perguntamos: mas por quê? O que é o primeiro amor? O que é esse primeiro amor? O primeiro amor que ele está lhe mencionando é justamente aquele momento lá do Éden. Vocês imaginam como é que era a conversa de Adão e Eva antes de pecar? Já imaginaram como é que era essa conversa? Porque era tarde do dia, eles estavam lá conversando. Eles conversavam todos os dias. E fica aquela coisa: mas o que eles conversavam? Adão precisava de nada. Adão tinha tudo. Adão tinha paz, tinha alegria, tinha satisfação, porque o Éden era isso. Então é isso que Deus quer resgatar em nós ao enviar Jesus. E além do que nós pedimos. Talvez você pede algo a Deus, Deus quer te dar muito mais do que você está pedindo a Deus. Está pedindo a Ele. Não sei se você vai... Me dá como é que fala? Esse Si maior para mim. Ah, que saudade. Lembra? Que saudade de voltar a... Como é? Esqueci. De voltar ao jardim da inocência. Ah, que vontade de voltar ao jardim. Agora sim. Da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei a minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. É isso aí. Assim fizemos. Assim realizamos. Toda vez que nós saímos do propósito de Deus, estamos comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. E como paralíticos, que às vezes ficamos, mediante todas as adversidades que passamos, precisamos nós nos voltar para Deus. Quero agradecer por tudo que Deus tem feito na minha vida. Se nós formos fazer uma comparação aqui, nenhum de nós aqui temos condições de dizer: eu não mereço isso. Às vezes nós dizemos isso, né? Já ouviu alguém dizer assim: poxa vida, eu não mereço passar por isso. Não mereço passar por isso. Mas eu queria dizer para você não dizer isso mais. Na verdade, nós merecemos muito mais do que isso. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele quer trazer algo mais profundo para dentro de nós. Uma comunhão, uma vida comum conosco, para a gente viver sempre junto com Ele. E tenho certeza que, infelizmente, vamos dizer assim, tem um princípio, tem uma palavra bíblica dita por Jesus, vou terminar agora com essa palavra, que lá no capítulo 24 de Mateus, versículo 12, Jesus diz assim: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então o que quer dizer? Quanto mais nós nos envolvemos com o mundo, mais envolvemos com o pecado. Quanto mais envolvemos com o pecado, o amor vai diminuindo. Aí você possa, com toda sobriedade nossa hoje, a gente vai perceber
Quantas pessoas estão desviando? Não é mais crente, não vimos mais crente como víamos antigamente. Não vimos mais o poder de Deus como víamos antigamente. Por quê? Que nós permitimos que o mundo, ele de alguma forma, ele toma alguma posição, ou demos legalidade a alguma coisa para nós fazermos, para ele agir, o diabo agir nas nossas vidas. Mas nós vamos buscar o Senhor. Deus nos trouxe aqui hoje para te reunirmos em família.